Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Linux Mint Brasil. E hoje com mais um convidado, Marcelo Mota, que ele é aqui da minha cidade, inclusive. É um analista de sistemas, trabalha também com desenvolvimento web, empresário, o cara faz de tudo aí. Então vai ser mais um episódio bem da hora. Claro, é mais uma pessoa referência nessa área de desenvolvimento no geral e que, claro, utiliza o Linux também. Então, a gente vai ter uma visão geral sobre o ambiente de trabalho dele, sobre o Docker, que é uma tecnologia praticamente 100% Linux, e mais coisas da vida dele em si, nesses anos aí, utilizando o Linux. Então, se apresente aí, Marcelo. E aí, Gessé, tudo bem, cara? Então, você já fez uma ótima introdução aí sobre o que eu faço, né? Eu trabalho hoje com desenvolvimento web. Eu já trabalhei em outras áreas relacionadas à TI, mas hoje o meu foco principal é web, né? E nada melhor do que para trabalhar com desenvolvimento web que é trabalhar dentro do ambiente Linux. Ele te dá um suporte maravilhoso para você ter desempenho, ferramentas e tudo mais, né? Então, vamos começar aí. A tua primeira experiência com o Linux, quando foi e que tu pensou assim, pô, esse é o sistema que vai me ajudar a trabalhar de uma forma mais eficaz? Cara, não foi nem pensando nisso. Meu primeiro contato com o Linux tem bastante tempo. Eu tive contato primeiro, pessoal aqui de Jacobina, todo mundo conhece Valécio, né? É o cara do Linux, envolvido com muito projeto aí do mundo open source. E aí a gente via ele usando o Linux e ficava nessa vontade também de usar e via que era algo legal. E tipo, eu ficava piolho lá na casa dele, sabe? Vendo ele fazer as coisas e maravilhado e queria usar e tal. Aí ficava pedindo para ele ensinar. Aí ele, tipo, você tá interessado mesmo? Então toma aqui o CD. Aí me deu um CD do Debian 3.0 Wood. E eu falei E, assim, cara, mas como é que faz? Eu não sei, nunca vi, não sei. Eu sei formatar o Windows, sei instalar aqui o Windows 98, mas não sei nem como é que vai para o Linux. Ele bote o CD lá e leia as coisas e tente fazer. Aí depois, se você enganchar e não conseguir tal, você vem conversar comigo, a gente conversa a respeito para ver se você consegue entender como é que funcionam as coisas e tal. E aí pronto, peguei o CD, botei lá no meu computador e era terrível, cara. Não tinha nada gráfico. Era, você instalava e caía no terminal e pronto, o que é que eu faço aqui? Aí ia pra casa dele, ficava lá enchendo o saco dele o dia todo conversando, né? Até que eu fui aprendendo determinadas coisas e, tipo assim, pra mim fez muito sentido tudo isso como eu aprendi, porque tem muita gente que usa o Linux e não sabe o que é o servidor X, não sabe que tudo está rodando ali dentro de um servidor e, enfim, é muita base que o cara pega, né, aprendendo dessa forma. e assim, é até, querendo ou não, não só por curiosidade, acabou virando mais uma ferramenta no cinto de utilidades ali do programador, digamos assim, porque se tem alguma coisa que no Linux faz melhor, você não precisa mais agora perder tanto tempo aprendendo para poder executar lá, porque essa base já tem anos, né, que você foi adquirindo aí e tal. Sim, sim. E, e puxando já o gancho, qual assim a ferramenta que hoje tu utiliza no Linux e que funciona melhor para você? Tipo, por mais que tenha a versão para Windows que faz assim, pô, não dá, a produtividade dobra usando no Linux em si. Cara, é o Docker. O Docker no Linux não tem nem comparação com o Docker que está rodando no Windows. Porque no Windows ele roda dentro de uma máquina virtual, no Hyper-V. E no Linux não, no Linux está rodando nativo, está compartilhando o kernel nativo mesmo do seu OS ali. E é tudo instantâneo. Então, tipo assim, você está fazendo um sistema, um site, e pode parecer que 5 segundos
a mais de carregamento seja pouco, seja besteira. Mas você imagina aquele salva, atualiza, salva, atualiza, salva, atualiza. Repetindo isso inúmeras vezes durante o dia e 5 segundos vão se tornar 1 hora de atraso que você teve no seu desenvolvimento. Então, no Linux é 1000 vezes melhor. Claro que no Windows eu acho até muito bacana que eles estão muito focados em melhorar isso, estão focados em transformar o Windows num sistema amigável para desenvolvedores. Eu estou curtindo essa ideia que eles estão tendo, tá meio que mudando o foco do Windows. O Windows não gostava de Linux, né? E hoje está amando o Linux. Para você ver, se o Windows está amando o Linux, quem sou eu para não amar, né? Exatamente. E há anos atrás aí, acho que 2014 para trás, antes do Satya Nadella entrar como CEO, ninguém imaginava que a proximidade ia estar tão acalorada assim, né? E já você citou o Docker, dá uma breve explicação aí do porquê o Docker é tão importante no seu trabalho, o que é o Docker, para quem não sabe aí. Pronto, o Docker, ele trabalha com containers, né? Você consegue subir. Imagine como se você estivesse subindo uma máquina virtual, qual você vai subir ali um PHP, um Apache, um MySQL, e aí você está subindo isso dentro de um VirtualBox. Ali você vai subir uma máquina virtual e você vai ter todo o seu sistema operacional subindo ali. Aí o boot demora, você precisa alocar recurso, tipo, o servidor aqui vai rodar com 1 GB de memória, né? Duas CPUs e tal, e ele aloca, né? Seu sistema operacional vai alocar esse recurso todo para essa máquina virtual e você no seu sistema você fica sem para utilizar. E o Docker não, o Docker ele vai compartilhar o seu kernel. E aí você sobe um container que é como se fosse um pedacinho de uma máquina virtual e utilizando o seu hardware, vai estar utilizando a sua memória que está no seu PC mesmo, sem estar alocando. Você fica disponível para você e disponível para o seu container também. E além de tudo, você consegue isolar. Imagina aí que você tem hoje um sistema que você usa um banco de dados MySQL. Aí você está lá, beleza. Aí você vai subir um outro sistema que você utiliza um banco de dados MariaDB. Já tentou fazer isso em um mesmo servidor? Vai dar merda, sacou? Porque são basicamente a mesma coisa, só que o MariaDB, como ele é mantido pela comunidade, ele avança mais rápido, ele tem ferramentas novas que o MySQL não tem, e algum desenvolvedor possa querer utilizar isso, e quando você for subir esse banco de dados desse sistema no seu MySQL, vai ter alguns recursos que não vai ter e não vai funcionar. Então, você teria que usar os dois bancos, aí você teria que fazer o quê? Subir uma VM, né, 1 GB de memória, pá, para um MySQL. Aí subir outra VM, lá vai outro GB de memória, né? Ou 512, seja lá a quantidade que você quer colocar, para outra VM. E aí você tem duas VM rodando, alocando recurso de máquina, né, desnecessário. E o Docker é você subir um container que iria utilizar o seu próprio sistema operacional, mas o serviço, né, o PID, né, o serviço lá do MySQL, ia estar rodando dentro de um container isolado, né? E o legal é que ele cria network, cria tudo lá isoladinho para ele, né? E você sobe outro do MariaDB e você tem também o PID lá rodando. A única coisa que você vai precisar ter é na hora de você expor uma porta para seu sistema ter acesso, aí você vai precisar expor em portas separadas, mas lá dentro dele, dentro do container, ele pode utilizar a porta padrão mesmo. E assim, uma das maiores coisas assim, que eu acho mais importante, na verdade, é esse fato de preservar o sistema, né? Tipo, evita quebrar em si a sua estação de trabalho, já que vai estar tudo isolado nesses E, containers, né? exatamente. E assim, precedendo ao Docker em si, você já chegou a utilizar outra ferramenta que fazia esse mesmo trabalho ou algo parecido?
Ou foi realmente algo assim inovador que você usa hoje e que não dá mais para se imaginar sem ele? É, Então, quando eu comecei a desenvolver lá atrás, quando eu tinha lá, sei lá, meus 20 anos, alguma coisa assim do tipo, hoje eu tô com 36, né? Então, E entregou a idade. uns 16 anos atrás, eu nem imaginava essas coisas e tal. Primeiramente, todo mundo, quando começa, tem contato lá com aqueles Champ, WAMP, MAMP, LAMP, esses no Windows que você instala, né? Avançar e pronto. E aí Aham. você tem um ambiente ali e aí você consegue já produzir uns scriptzinhos e ter tudo rodando ali, né? Só que eu sempre achei aquilo tudo muito estranho, porque, pô, é tudo feito para rodar no Linux. E por que que eu estou usando isso dentro de um Windows? Esse processo simplificado aqui, eu estou meio que sem controle do que está acontecendo. Eu quero entender melhor. E aí, como eu já tinha um conhecimentozinho no Linux, aí eu passei a aprender a parte da infra, né? De instalar ali o seu Apache, configurar e você ativar a extensão lá do Apache para ele reconhecer o PHP, para ele começar a fazer interpretação de script PHP e subir também um banco de dados MySQL, fazer o PHP conversar com o MySQL, né, ter a lib lá para poder conversar e tal. E isso aí foi me dando também um outro conhecimento agregado, né, que é a parte de infra que eu costumo sempre dizer para quem está aprendendo web, cara, não foca só na linguagem de programação, foca também na infra, como é que funcionam as coisas, porque você vai precisar fazer um deploy, você vai precisar acessar um servidor, logar no SSH, entendeu? Não dá para você só saber a linguagem de programação. Você, tipo assim, se você quer ser uma pessoa mais, um desenvolvedor mais completo, é bom você entender de como tudo está funcionando. E aí, durante muito tempo, eu passei a trabalhar assim. Eu subia uma máquina virtual com o Linux lá, o Debian, aí instalava meu PHP, meu MySQL, deixava tudo pronto. E aí eu tinha um grande problema que nunca funcionava bem o compartilhamento de pastas dentro do VirtualBox, por exemplo. Aí eu acabava indo direto para trabalhar direto no Linux. Mas é aquele lance que a gente volta de você pegar o seu sistema e tá instalando servidor dentro dele, servidor Apache, PHP e tal, e você acaba sujando o seu sistema. Aí você precisa formatar sua máquina. Aí você tem que instalar esse ambiente todo de novo. E isso é cansativo, muito, muito cansativo. E aí foi onde quando eu comecei a trabalhar de fato com desenvolvimento há mais ou menos 3 anos atrás, 3, 4 anos, me foi apresentado uma ferramenta chamada Vagrant. E ele nada mais é do que um gerenciador de imagens para máquina virtual. E aí eu tenho um, um hub lá de imagens onde eu posso estar buscando imagens prontas. E aí você busca lá e você acha uma imagem pronta com PHP mais QL, tudo configurado bonitinho, entendeu? Então, você instala o Vagrant, instala o VirtualBox, aí digita um comando no terminal lá. Para instalar a imagem LAMP lá, tal. Aí ele baixa e sobe a máquina virtual, tudo pronto, configurado. Então, esse esforço meu de parar para ter que configurar tudo acaba, né? Não tenho esse trabalho. Cara, sensacional, porque tocou em dois pontos aí bem importantes. O primeiro é o fato de você realmente conhecer a infra, conhecer onde você está trabalhando e que isso se expande não só para a parte de servidor e a linguagem em si, mas o próprio Linux, porque é um sistema que possibilita a gente ir a fundo nele. É bem explícito o que ele está fazendo, eu até citei isso no primeiro episódio. Você consegue ver claramente o que é que está sendo executado, onde vai ser instalado ou vai ser configurado cada lib e tal. E, tipo, no Windows é uma coisa assim mais superficial, entre aspas, né? Tipo, você não. Usando essas ferramentas prontas, tipo Champ, que você falou, que ele é esse pacotão, né, de ferramentas já prontas para o desenvolvedor, você
não tem aquela visão mais a fundo que até mesmo se der algum problema de nível mais intermediário avançado, você não vai saber resolver porque o ambiente não é propício para aquilo, né? E outro ponto é do terminal. Eu acredito que se você quiser realmente aprender a fundo o Linux, tem que perder o medo do terminal, perder esses estereótipos de que a linha de comando é coisa do passado ou coisa para hacker, porque aquilo ali é tipo o núcleo do sistema operacional. A interface gráfica ela surgiu depois como uma facilitadora, como para expandir a nossa produtividade, só que a linha de comando é o coração ali. Então, tipo, a performance é mais rápida quando você está manipulando algo pelo terminal e o risco de falhas, né, é menor. Então, essas duas coisas. Usando o Linux, você vai ter esse panorama geral de como funciona as coisas em si. E, claro, aprendendo a criar scripts, que inclusive a gente vai entrar nesse ponto depois em relação a DevOps. Mas tudo isso deixa você um profissional muito mais completo e, como ele citou, mais eficiente, né? Com certeza. E em questão do terminal mesmo, além de tudo, ele é verboso, né? Então, às vezes você está aí na sua interface gráfica e você clica no aplicativo e não acontece nada. Não abre, não dá um erro, né? E aí você assim, e aí? Rolou o que aqui? Eu não sei. Mas se você vai lá no terminal e bota para abrir ele, ele vai debugar ali para você e vai lhe dizer, eu não consegui abrir porque está faltando uma lib e tal. E aí você vai instalar a lib e roda e aí no seu ambiente gráfico lá ele passa a abrir magicamente, né? Eu acho que o terminal é essencial. Claro que você não vai ficar no terminal o tempo todo fazendo tudo, porque é cansativo ficar digitando. A interface gráfica está aí para você, né, dar uns cliquezinhos e abrir um programa e não sei o que e tal, e ter um ambiente bonito e agradável para você estar trabalhando, né? Não dá pra, como a gente gosta de dizer, né, ser xiita, nem só disso, tipo, não é uma competição de qual o melhor. De fato, a interface gráfica vai ser melhor para umas coisas e o terminal vai ser melhor para outras. Por exemplo, o Git. A depender da forma que você aprendeu, é, usando, sei lá, GitLab ou GitHub Desktop, vai ser mais prático para você, didaticamente falando. Ou até mesmo no dia a dia, para você verificar quem fez tal commit de uma forma mais bonitinha, só que no terminal, pô, o Git foi feito para terminal, então querendo ou não, é válido você aprender também a utilizar ele nessa outra forma, na forma, digamos assim, original. E, inclusive, já devolvendo a pergunta aí, o Git, a tua utilização, tipo, começou pelo terminal, começou usando ferramentas de interface gráfica, o que é que tu prefere? Cara, o Git, eu não tenho assim, uma preferência. Eu utilizo na minha IDE, tem lá o Git, e é muito legal porque eu vejo ali graficamente, né, os arquivos que foram alterados. Quando eu quero ver um diff ali do que foi alterado em cada arquivo, eu tenho graficamente. Isso aí é imensurável, entendeu? Mas, por exemplo, às vezes eu dou um start num projeto onde ele vai criar ali várias páginas, vários arquivos e fica um commit um pouco grande e a depender do que esteja sendo feito, a interface gráfica ela pode demorar um pouquinho para poder fazer esse commit, para poder botar no stage e tal. E no terminal não. No terminal você vai dar um enter e foi, sacou? Então, às vezes eu fico usando os dois. Eu não sei lhe dizer o que é que eu uso mais. Eu uso o terminal, ora eu uso o na IDE, né? E já usei antigamente quando eu não usava a IDE, quando eu usava lá o Sublime para poder fazer os meus códigos, eu utilizava um, um client de Git chamado Git Kraken, que é uma interface gráfica muito bacana mesmo. Eu conseguia executar 90% das ações lá. Eu fazia merge, fazia pull, push, claro, né? E eu consegui enxergar toda aquela timeline do Git por ele. Eu conseguia fazer um checkout
num determinado ponto de uma branch, e tudo isso graficamente. E se eu fosse fazer isso no terminal, para eu conseguir enxergar essa linha de tempo para eu ir para esse ponto do meu código para criar uma branch de teste ali, entendeu? Eu imagino que isso deva dar um senhor trabalho, viu? Bom, só um adendo, não esquecendo da galera que ainda é iniciante, eu pretendo fazer episódios futuramente falando, claro que não tanto a fundo, porque, sendo bem sincero, nem eu mesmo sei a fundo vários tópicos e tá tudo bem, a gente tá na caminhada aí aprendendo, mas sim, eu pretendo fazer um episódiozinho em breve sobre o Git, sobre o terminal do Linux em si e todos esses tópicos para quem quiser já ir aprendendo, melhorando em si, né? E só voltando nessa questão de terminal, é, às vezes a gente acha que precisa decorar milhões de comandos, mas é aquilo, né? Você precisa o básico, tem sim aquela regrinha ali principalmente em relação a criar arquivos, modificar a permissão, é, ler arquivos, alterar, tudo isso. Só que os parâmetros em si e até mesmo outros comandos mais específicos que às vezes a gente usa uma vez ou outra, você não precisa decorar. É impossível. Acho que não existe ninguém que saiba todos os comandos. Então, é para isso que saber utilizar o terminal de uma forma inteligente, utilizando os atalhos que vão ali autocompletar um comando, ou então saber ler um manual, usar o menos menos help, tudo isso vai ajudando a sua produtividade até mesmo no terminal. Então, é só mesmo perder esse medo, assim, muito estereótipo que ao longo dos anos foi criado. Inclusive, olha aí, uma boa opção, criar um episódio só sobre estereótipos do Linux, que acho que dá pra fazer várias páginas aí, que Com certeza. até hoje tem várias aí. Inclusive ontem mesmo tava conversando num grupo de WhatsApp, eu não vou citar por fatores éticos, mas um camarada simplesmente falou que não vai usar Linux porque para instalar programa precisa de terminal. E olha, ele não está errado. Precisa, se você quiser. Então é mais uma opção que no Windows, por exemplo, a gente não tem facilmente, assim, sabe? Essa ideia de gerenciador de pacotes é algo meio que quem só usa o Windows, só usou o Windows na vida toda, não está muito familiarizado. Então, assim, abrir a mente, porque tecnologia é só mais uma ferramenta, então experimente um pouco de tudo. Ninguém é obrigado a usar nada, né? Tá tudo aí pronto só para facilitar a nossa vida. E é mais ou menos isso. Eu acho que as pessoas costumam a colocar desculpas assim bem fracas assim, na minha opinião, para justificar não a falta de vontade de determinada coisa, sabe? É, enfim, você tipo assim, você não tem interesse em aprender Linux, aí você procura qualquer desculpa para poder se justificar e você poderia simplesmente falar assim, não, cara, eu não tenho interesse, simplesmente, sabe? Do que falar, ah, não, porque eu preciso, porque tem que usar terminal, ah, porque tudo no Linux é mais difícil. Ah, mas, cara, se você não tem vontade, se não tem interesse, tá tudo bem, não tem problema. Assim como você pode usar o Windows tranquilamente para fazer o que você quer fazer, você pode usar o macOS para o que você quiser fazer, você pode usar o Linux para o que você quiser fazer. Só precisa ter vontade de querer usar. A ferramenta está aí. Eu acho maravilhoso, você acha maravilhoso, mas tem gente que não acha e está tudo bem. Basicamente, colocar em mente que são coisas diferentes. O Mac é totalmente diferente do Windows, talvez não tanto do Linux, já que ambos são baseados em Unix. Só que, claro, tem diferenças gritantes também. Então, é você, caso tenha interesse, não ir usar o outro com a cabeça ainda fixada no outro sistema. Tipo, o Linux trabalha de uma forma para gerenciar os diretórios. Então, você não pode ficar ou simplesmente, ah, não vou aprender porque não tenho disco C. Sabe, coisas assim bem bestas que, claro, vão lhe tirar da zona de conforto, mas quando você aprender, vai mais uma coisa ali adicionando no seu leque de ferramentas, né? Exatamente. E, então, passando um pouco essa parte, não vou dizer de
treta ou rixas com quem não quer aprender. Mas enfim, o Linux ele tem um grande potencial de automatizações. Assim como ele permite que a gente faça as coisas de diferentes formas, por exemplo, eu posso instalar um programa pelo terminal, posso instalar dando um clique, literalmente um clique. Como eu também posso mandar instalar vários programas de uma vez só com um clique também. Então, é, a gente tem muita liberdade, não só o lema do Linux de software livre, mas nas ações que a gente tem dentro do sistema também. Então, eu inclusive, há algum tempinho, estava começando a dar uma brincada com o Shell Script, inclusive é muito interessante, porque basicamente usando sua criatividade, claro, aprendendo a linha de comando, você consegue automatizar praticamente tudo que você quer fazer em pouquíssimos segundos, digamos assim. Então, isso, claro, já se alinha com a ideia do DevOps, né? Você, obviamente, tem mais propriedade do que eu de falar sobre isso. Então, só para dar aquela introdução, o que é DevOps, né? Cara, o DevOps é meio que uma cultura, né? Um estilo de vida. É você ser esse cara que você não está preso somente à parte de desenvolvimento e você também não está preso só à parte de infra. Você é o cara que está interessado nas duas partes e tipo assim, porque sempre rola muita treta, né? Sempre rolou muita treta entre pessoal de desenvolvimento com o pessoal de infra. Tipo, o cara faz o sistema lá e bota lá no servidor em produção e não funciona alguma coisa, e aí diz que o problema é o servidor tá com problema tal, não sei o que. E aí o cara do servidor lá fala, não, o meu ambiente está funcionando perfeitamente bem, é o seu código. E aí, tipo assim, se você é DevOps, se você tem essa cultura, primeiro que você não vai, tipo, jogar batata quente para cima do cara lá de infra. Você vai procurar entender o problema, ver se o problema é código ou é infra. Você tenta achar a solução para depois você conversar com o cara de infra e ver com ele se faz sentido que o problema seja no servidor, se a solução que você imagina é, é, seja aplicável, entendeu? E possa resolver esse problema. E aí, tipo assim, você andar de mãos dadas com a infra, você é desenvolvedor. E aí, quando você cai no DevOps, aí você começa a conhecer ferramentas. Ferramentas e muitas ferramentas. Eu estou estudando um pouco de DevOps e tipo assim, o Docker, que é acho que é o nosso foco principal, é a principal ferramenta de DevOps, que ajuda muito no quesito de você estar automatizando as coisas, de você estar mantendo um, um ambiente de desenvolvimento local seu idêntico ao ambiente de produção. Tipo assim, meio que não rola aquela conversa de que, no meu local está funcionando. Se está funcionando no seu local, tem que funcionar em produção. Senão, não está rodando exatamente o mesmo ambiente, sacou? Tem alguma coisa errada. Eu já passei por isso e com o Docker, de no meu local funcionar e lá em produção não funcionar. É, e só que o meu ambiente não estava exatamente igual lá. Tipo, eu estava funcionando aqui no Docker local, né? Subindo um container normal e lá em produção era um cluster Kubernetes. E aí o comportamento do meu container quando eu colocava lá num cluster que ele subia 3 instâncias desse meu mesmo container, sabe? Aí ele tinha um comportamento um tanto diferente. Eu tive que fazer o quê? Repliquei o cluster local. Aí eu criei um cluster local e fui fazendo. Aí sim eu consegui ter o mesmo ambiente de produção e consegui resolver quando eu subi para lá. Aí funcionou tudo perfeitamente bem. Bom, então, como vocês puderam ver aí, o Docker realmente, no contexto geral, mudou a forma como ele trabalha, né? Porque, assim, pelos fatores que já citamos,
evita quebrar o seu sistema atual, você consegue fazer tipo testes, né, isolados ali da sua aplicação. E em questão de automatização também, caso você tenha interesse em aprender, eu queria que tu falasse assim, Marcelo, quais assim, os conhecimentos, além do, obviamente, o Linux, quais os conhecimentos necessários que alguém que está começando hoje já precisaria traçar ali naquele to-do listzinho básico ali para ir aprendendo e como se fosse uma linha reta, ou tu acha que não tem uma linha reta para aprender sobre DevOps e Linux no geral? Cara, eu acho que é basicamente isso. Você saber primeiro a parte de infra, seja lá do que for. Não precisa ser, eu tenho que aprender um Apache, PHP, mas não. Porque você pode subir container Docker para o que você pensar, entendeu? Você pode subir um proxy, um squid. Então, aí eu te pergunto, se você sabe montar um servidor Linux, instalar um squid, né, configurar ele, tudo bonitinho, você vai saber passar isso para o Docker. Quando você começar a entender como é que o Docker funciona, você vai conseguir fazer isso. Se você montar, por exemplo, um Samba para montar um Active Directory e você tem domínio disso, aí, quando você for passar isso, quando você for dockerizar isso, para você vai ser mamão com açúcar. Só basta você entender o conceito de Docker. Aí, assim, para entender o conceito de Docker um pouco, acho que você tem que passar um pouco sobre virtualização. Por mais que o Docker não seja uma virtualização, mas o conceito é bem parecido, sabe? É como se você tivesse uma maquininha virtual ali rodando, né? Bem pequenininha. E aí você é, aprender um pouco sobre Shell Script ajuda, porque quando você for construir sua própria imagem, você vai acabar querendo automatizar determinadas coisas, tipo, eu quero um squid para rodar aqui, mas esse squid ele vai precisar ser compilado porque ele vai ter que é, usar o certificado SSL para poder fazer proxy de HTTPS. Então, você tem que ter noção de como é que você compila o Squid e você tem que ter noção de como é que funciona o Shell Script para você poder criar como se fosse um shellzinho dentro lá é, do seu arquivo de criação da sua imagem para fazer todos esses passo a passo que você faria. Tipo assim, eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha nessa parte de infra. Ele precisou fazer justamente isso aí, criar um squid. E aí eu falei, cara, você pega os passos que você faz quando você instala um servidor squid, né? Você pega aí e vai, instalou o Debian, pronto, aí você, vai fazendo um tudo isso, instalei Debian. Vou precisar aqui do GCC, Build Essentials, precisa sabe, tudo que você for instalando, você vai anotando, e até você chegar no passo final, que é o squid pronto. Porque esse passo a passo você vai jogar lá no seu arquivo de criação de imagem. E aí é basicamente como se você estivesse criando o seu script de automatização. Então, quando você for implantar isso em um cliente, você não vai repetir isso de novo. Você vai criar a imagem lá e ele vai subir o squid pronto para você dentro de um container. E pronto, o que você passou ali, sei lá, um dia, 2 dias, uma semana quebrando cabeça, montando o seu script perfeito, o seu Dockerfile perfeito. Quando você pega um cliente, você vai chegar lá e demorar 10 minutos, 20 minutos. E aí você vai ter escalabilidade. Você pode ter um funcionário que não entenda de como fazer isso, mas que saiba chegar ali e tá aqui, ó, o passo a passo. Você vai chegar lá e dar play. O passo a passo dele vai ser esse, ele vai dar play, pronto, tá funcionando, sacou? Eu acho que isso aí é algo muito grande para se ter como uma ferramenta. Então, quem aí tiver com interesse já anota tudo que ele falou aí, esses trechos, porque realmente, depois que você pode passar nem que seja uma semana produzindo esse script perfeito,
mas quando você for utilizar novamente, cara, é muito recompensador. E isso até para uso pessoal mesmo, tipo, você cria ali a sua base de aplicativos e ferramentas que você mais usa, e vai acrescentando o script. Se porventura deu algum problema na sua máquina atual, ou sei lá, lançou a nova versão do Ubuntu, do Mint, e aí você não quer, droga, ter que salvar tudo e ter que reinstalar tudo novamente. O tempo que você gastaria foi investido lá atrás, quando você estava criando o script. Depois é um clique e correr para o abraço. Então, é realmente muito bom essas ferramentas que, querendo ou não, ficam mais restritas ao Linux em si. Isso. E assim, outra coisa também que eu vejo muito em relação ao DevOps é de infraestrutura cloud, né? Eu não sei se você costuma utilizar, principalmente desses grandes elefantes aí que seria o Microsoft Azure ou Google Cloud ou AWS, tipo, eu sei que querendo ou não, não dá para correr mais, é o futuro. Não só para em relação ao desenvolvimento, mas o streaming de mídia, a gente está vendo aí também no mercado jogos que também já estão flertando com essa ideia de streaming, então é outra competência que eu acredito que no futuro, junto de todas essas outras, vai ser muito requisitada. Com certeza. E cloud é realidade já, não é futuro. Esse sistema que eu subi lá no Kubernetes, ele foi numa cloud lá da Azure. E foi meu primeiro contato com Kubernetes em produção. E foi uma experiência muito boa, eu aprendi bastante. É, me deu um puta trabalho, tá? Configurando isso, porque estava muito verde, eu tinha muito conceito e pouca prática de tudo, mas o conhecimento que eu já tinha em Docker me ajudou muito a conseguir fazer isso. E tudo que tu pensar hoje, assim, eu mesmo, meus projetos, eu estou buscando sempre subir eles em um container, por mais simples que seja o projeto, porque, tipo assim, eu estava até vendo esses dias um vídeo de uma ferramenta, eu não me lembro o nome atual dela, eu sei que era Capitã Duck Duck. Hoje o nome eu não lembro como é que tá, que mudou o nome do projeto. E tipo assim, é uma ferramenta que você roda no Docker e ele cria tipo um painel parecendo o Heroku, tipo o Heroku, sabe? Que você chega lá, cria um app, aí você Sim, bota sim. para esse app conectar no GitHub do seu projeto, na branch master, aí você vai ter lá o seu arquivo do Docker lá e tal. E aí quando você fizer um push na sua master lá, ou um merge lá na sua master, aí esse app ele automaticamente vai sincronizar e ele vai construir a imagem Docker e subir o seu projeto, entendeu? E isso automatiza o processo de deploy, né? Você não precisa ficar indo no servidor, fazer um pull ou ficar fazendo qualquer outro teste e acaba que você tem um negócio assim bem mais prático. Você só vai simplesmente testou, tá rodando de boa em homologação, você só faz um merge ali em master e atualizou o sistema em produção também automaticamente, sem você precisar ter que acessar ambiente nenhum para fazer nada. E é engraçado que é uma ferramenta que está rodando dentro do container Docker para você gerenciar containers Docker, sacou? Tipo assim, no seu servidor, você subiu o seu servidor, você vai lá, cria um, um esqueci o nome lá uma instância lá da Amazon, S2, se eu não me engano, e aí Acho que é você, S2, aí você cria essa instância lá, tipo, você bota lá um boot, um CentOS, o que for, aí você vai e instala o Docker, pronto, só isso, instalou o Docker, aí você vai e sobe esse container Docker com essa aplicação, e aí dentro dessa aplicação você cria seus projetos, ele faz os
os pools dos seus projetos e cria as imagens, os containers Docker lá dentro, cria as imagens e tipo assim, você não faz nada além de instalar só o Linux e o Docker. E tipo assim, já tem imagens prontas também na, na, na loja lá de imagens tanto da Amazon quanto da DigitalOcean, Google Cloud, todos têm lá e já tem tipo uma imagem pronta do Linux com Docker instalado. Então você só sobe a instância, bota essa parada aí, se brincar, você constrói, sei lá, uma imagem já com o Docker e esqueci o nome, velho, Capitão, alguma coisa. E você já sobe ele, é, tudo, tipo, cada vez que você for precisar de um ambiente desse, você sobe essa imagem e só vai configurando seus projetos lá. É muito, muito bom. Então, hoje em dia, se você comparar com, sei lá, uma década atrás, né, que tu já tá nesses tanto tempo desenvolvendo, foi surgindo muita coisa para melhorar não só a estabilidade dos projetos em si, mas a velocidade também que você constrói e cria a infraestrutura em si. Então, até mesmo para que era uma dificuldade para na hora de contratar pessoas, que ele vai ter que aprender tudo do zero ainda. Como você falou, ele vai ter que aprender a dar o play, né? Exatamente. Basicamente. Exatamente. Eu lembrei o nome do projeto aqui, é o Cap Rover. Depois que o pessoal Pronto. quiser dar uma olhada aí, você Vou constrói deixar o link um, na descrição aí depois. um, um PAS, né? Em poucos minutos. É a proposta dele aqui. Esse PAS aqui é o que? Plataforma como serviço? Se eu não me engano, sim. Provavelmente. Plataforma como serviço. E aí tem. Pode falar. Eu falei aí, pessoal, só acessa aí o caprover.com, tem tudo aí, a documentação, tudo certinho pro cara já botar em prática. Tem até um live demo aqui pra pessoa acessar o painel deles lá, como é que funciona, né? Ó, você falou aí de documentação, eu também citei isso no último episódio, e para manter essa discussão, que eu queria ter um panorama geral. Em relação a aprendizado, sei que tu é um cara que é mais da questão de prática, né? Colocar a mão na massa, e só que em relação ao aprendizado em si, e também linkando com todas essas tecnologias que a gente falou, já para a gente chegar perto do fim. Quais assim a forma que tu usa para aprender uma tecnologia nova e que tu usou para aprender essas que tu já domina, que sei lá, dá uma dica para os iniciantes aí. Cara, eu costumo consumir muito vídeo. Eu boto ali no YouTube e fico consumindo vídeo de outros desenvolvedores, como é que eles trabalham com isso, né? E, e tipo assim, só que geralmente você tem só o start ali, né? Como é que a parada funciona, como é que dá um Hello World, enfim. E aí você acaba que você fica sedento, né? Você quer mais. E aí onde é que você acha mais? Na documentação. A documentação é sua amiga. Você qualquer coisa, até o próprio Laravel, que eu tenho já, sei lá, 3 4 anos de experiência e eu abro a documentação quase que todo dia, porque eu não sou muito bom de decorar coisas. Assim, tipo, se eu faço uma coisa hoje, eu continuo faço ela todos os dias, beleza. Mas se eu fiz um negócio hoje, eu vou fazer mês que vem, eu não lembro mais, não, cara. Eu tenho que ir lá na documentação para poder lembrar como é que faz e tal. E quando você vai na documentação, você acaba vendo coisas que é possível fazer e você não sabia. Entendeu? Você está ali procurando o que você quer e aí você acaba vendo um linkzinho lá, ele chama a atenção, você clica e fala, ah, cara, quer dizer que dá para fazer isso também. E aí você já vê como é que faz. Eu acho bacana estar consultando documentação sempre. O horizonte de ideias da pessoa expande, né? Porque ali é a fonte. Então, nada que você vai. Nada assim, tipo. É muito mais fácil, na verdade, você resolver a sua dúvida. Talvez por um vídeo você já vá direto ao ponto, mas na documentação certamente vai estar essa dúvida.
e é muito mais confiável também, porque por mais que a pessoa tenha o domínio de tal conteúdo, pode ser que a didática dele não seja das melhores, e seja até, às vezes, não pior, mas mais complexa do que a própria documentação. A forma que ele está exibindo aquilo para você. Então, a documentação de seja lá o que for, seja a documentação da distro que você usa, da linguagem de programação que você quer aprender. Então, seria meio que o ponto de largada ali para você aprender. Nada melhor que uma documentação também bem feita, né? Bem escrita, consegue lhe encaminhar bem. Nada melhor que isso, né? Porque tem documentação que eu vou te contar, viu? Que o É cara, complicado. o cara fica mais perdido do que segue em tiroteio. Com certeza. Assim, a gente entende, né? Os desenvolvedores às vezes têm que fazer o trabalho de cinco ou mais. E por isso justamente que tem esses programas aí de apoio que você contribui para o projeto, inclusive documentando. Mas é complicado. Documentar, a parte de documentar, eu lhe digo que é bem chato. Você documentar alguma coisa é bastante trabalhoso, porque principalmente o cara que desenvolveu ele documentar aquilo ali, na cabeça dele ele tá enxergando com clareza o funcionamento da coisa e às vezes ele acaba, digamos, comendo palavras, porque tá tão nítido para ele o funcionamento que ele acha que uma determinada informação é desnecessária. Já uma pessoa que está de fora, tá lendo, aí não entende, aí tipo assim, eu acho, né, essas grandes empresas aí que documentam seus projetos, eles devem passar por uma redação aí para poder estar revendo essa documentação, a pessoa entender lá o que está documentado e não sei, acho que isso não ficou legal, bora botar de uma forma mais clara. Então, acho que quando não passa por uma redação dessa aí para editar a documentação, acho que é essas que a gente acha aí que não consegue se localizar direito, porque o desenvolvedor escreveu e na cabeça dele está fazendo sentido ali. É, pontos de vista diferentes, né? Exato. Bom, acho que deu para dar um contexto geral aí para a galera sobre Docker, DevOps, Linux. E só para finalizar, assim, queria que tu deixasse uma palavra assim, o cara que está começando hoje, seja já decidindo a área específica, que eu acho bem difícil, né? A gente muda de opinião, de gosto a cada mês, às vezes. Então, o que é que tu diria aí para quem está começando, seja aquele que não quer fazer faculdade ou que quer fazer, quer ir para a área acadêmica, em relação à tua experiência? Cara, eu vejo muito hoje pessoal idolatrando muito linguagem, framework e tal. E tipo assim, esquece o que um cara fala que a linguagem tal vai ser é melhor, que a linguagem tal vai ser a do futuro, ou que linguagem tal vai morrer, ou está morrendo, ou já morreu. Enfim, você está aprendendo, você ainda vai trilhar um caminho gigantesco, diga-se de passagem, para você se encontrar, para você ter, tipo assim, agora eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu quero, entendeu? Então, o que eu recomendo é que experimente, pegue determinada linguagem, dê uma introdução naquela linguagem, veja se lhe agrada a forma como ela funciona, como ela trabalha, como é escrita, entendeu? Se você consegue entender bem, se você consegue enxergar que você vai ser mais fluente nessa linguagem do que em uma outra linguagem. E mesmo que você ache que essa linguagem é ideal para você, é perfeita, continue procurando outras, para estar sempre tendo um parâmetro, um ponto de vista. Tipo assim, eu trabalho com PHP desde quando eu comecei.
JavaScript sempre foi o meu suporte, porque, né, não tem como você trabalhar um front-end sem JavaScript, né, fica meio que cru, né? Então você precisa desse tempero que é o JavaScript. Só que, tipo assim, tem Node.js que faz back-end, JavaScript. Eu poderia focar em aprender Node.js e trabalhar numa stack só e abandonar completamente PHP e tal. Só que nessa altura do campeonato eu já enxergo meio que uma perda de tempo minha eu sair de uma para outra, sendo que é muito melhor eu sempre estar me aperfeiçoando na que eu já tô e que eu domino, sacou? E aí isso não faz do Node.js ruim, não faz do Node.js melhor, enfim, vai ter coisas que o Node.js faça, que o PHP não faz, e só que assim, eu vou buscar sempre fazer com PHP, entendeu? E o cara que não experimentou, ele não consegue saber se a outra vai ser boa, se a outra vai ser melhor, se vai ser pior, entendeu? E eu só tenho esse parâmetro porque eu experimentei, eu fui lá e olhei, testei, não, bom, não posso negar, mas o que vai me custar mudar, entendeu? E assim, logo lá no início, eu meio que não tive essa experiência de ter um Node.js para testar. Eu tinha outras linguagens lá, mas eu nem conhecia. Tipo assim, me apresentaram PHP, eu aprendi PHP, para mim programar era PHP, sacou? Aí eu sabia que tinha Aham. as linguagens lá para desktop, né, Visual Basic e tal. Só que não me interessava. Eu sempre me interessei mais para a parte web. Tudo que tudo que eu via voltado para a web me enchia mais os olhos. E foi assim que eu consegui trilhar meu caminho. Então, se você gosta de web, ou se você gosta de app, ou se você gosta de desktop, né? Você não quer dizer que você não precisa experimentar ali e fazer um app para ver. Pô, vai ver que você acha que não, mas sua onda é fazer um app, entendeu? E aí você vai no app, começa a usar nativo, framework e tal. Eu não falo para você se aprofundar, você se especializar, mas você pelo menos se introduzir ali para você sentir qual que é a vibe daquela linguagem, daquela IDE, daquele framework e tudo mais. Acho que a ideia é essa aí, velho. Testar sempre. Bom, acho que ficou bem claro aí. Acho que espero que vocês tenham entendido. E eu concordo. Realmente, se você está em dúvida, experimenta. Não se deixe levar só pela opinião dos outros, que muitas vezes é enviesada, né? Ou na maioria das vezes. Então, é mais ou menos isso aí. Gostei muito aí do bate-papo. Valeu aí por aceitar participar, Marcelo. E é mais ou menos isso. Show de bola. Foi um grande prazer participar do meu primeiro podcast aí, né? Oh, Vão me valeu. desculpando aí qualquer fiasco, mas a primeira Nada, vez é mandou assim bem. mesmo. Bom, então é isso. Quem puder compartilhar aí, se inscrever no. Acho não, tá em todas as plataformas aí, Spotify, Google Podcast. Você escolhe a sua favorita aí, escuta, manda pros amigos e, claro, as sugestões estão sempre abertas aí, melhorar, está começando, então é nesse estilo aí. Então, valeu mais uma vez aí, Marcelo, e até uma próxima, galera. Falou. Valeu, Jessé. Tchau. Valeu.